boa noite. Lojas do Alecrim reabrem com restrições e baixo movimento. O retorno às atividades foi parcial. Quem optou por reabrir o negócio teve que seguir medidas obrigatórias de segurança. Caerne alerta para o consumo consciente da água em tempos de isolamento social. E você confere ainda. Quem tem filho em escola particular ainda não sabe o que fazer em relação ao pagamento da mensalidade. O PROCON traz orientações. E ainda, os cuidados além da preocupação com o coronavírus. Com as crianças dentro de casa, as famílias devem estar atentas para evitar acidentes domésticos. Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2020 e o Band Cidade começa agora. A semana começou com parte do bairro do Alecrim funcionando. Mesmo com baixa movimentação, algumas lojas do centro comercial, um dos mais tradicionais de Natal, resolveram abrir as portas. Ruas vazias em pleno dia de semana. Uma segunda-feira. É raro encontrar o maior centro comercial de Natal, o mais popular do estado, assim, com lojas vazias. Considerando que o decreto do governo do estado determinou a suspensão do funcionamento de qualquer loja comercial em prevenção à pandemia do novo coronavírus, nasce uma esperança para os comerciantes. Nesta segunda-feira, a Associação dos Empresários do Alecrim determinou o funcionamento das lojas, porém com algumas medidas a serem tomadas. Algumas lojas já estavam tomando essas medidas, que é instalação de um anteparo nos seus checkouts, né? As lojas que ainda não tinham. Essa semana algumas lojas vão estar se adaptando para voltar a funcionar, né? Ter o álcool em gel, os colaboradores utilizarem os EPIs como máscaras, luvas, né? Para poder estar trabalhando da forma correta e atendendo o cliente aí sem estar propiciando o contágio. No momento, as empresas passarão a funcionar em horários diferenciados. Iniciamos nossas atividades, retomamos hoje de 8 às 14, né, de segunda a sexta, e nos sábados de 8 às 13. Manter uma regularidade em relação ao fluxo de pessoas no Alecrim, né, que tem que ser alguns horários de picos, e a gente vai tentar concentrar o fluxo de pessoas nesse horário de 8 às 14. É inquestionável que o coronavírus, além de todo o dano à saúde e à própria vida da população, ele também, claro, os impactos do coronavírus serão sentidos frontalmente na economia. O que os comerciantes do Alecrim estão fazendo agora é uma tentativa de reduzir esse grave e grande prejuízo que já está posto na economia de todo o país e, claro, que em um dos tradicionais bairros comerciais de Natal, Alecrim, não é diferente. Os comerciantes tentam reduzir nesse aspecto, agora é muito difícil. É difícil porque há uma orientação para a população praticar o isolamento social. E é difícil também por outro aspecto, porque não é consenso essa medida de abrir o comércio da Alecrim. Algumas grandes lojas daquele bairro permanecem fechadas sem prazo. São situações ou são atos distintos e aí a gente, obviamente, para quem resolveu abrir o comércio, a gente torce, a gente reza e a gente pede que adote todas as medidas de segurança. O coronavírus é gravíssimo. E por falar ainda no coronavírus, o medo do coronavírus mexe com o mercado. Algumas empresas conseguiram implantar o trabalho remoto. É o chamado home office, quando o trabalhador presta os serviços direto da sua casa. No caso de algumas empresas, a mudança pode até ajudar no planejamento de novas abordagens e novos produtos. É o que você confere nessa reportagem. Espaços vazios e quase sem funcionários. O registro biométrico na entrada da empresa dá lugar ao registro através do computador. Essa é apenas uma das medidas adotadas pela M-Copos, consolidada no mercado potiguar há 6 anos. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a preocupação maior é proteger a equipe e os clientes do Covid-19. Independente da pandemia ou não, a gente sempre teve uma atitude altamente higiênica. Então, assim, a gente sempre teve essa cultura aqui, é uma coisa cultural nossa, essa higiene. Então, todos os funcionários sempre que entram aqui são treinados nessa parte, até porque a gente trabalha com um nicho muito específico de mercado, um pessoal que exige muito da qualidade do produto. Então, a qualidade não é só esteticamente no produto, assim, todo o processo da fabricação. Neste momento de crise, é preciso saber se posicionar diante do mercado. É preciso reinventar. A reinvenção ou a inovação são palavras-chave para a M-Copos. Mas através das dificuldades que a gente pode se fortalecer, melhorar nossas coisas, analisar nossos processos, realmente analisar nossa ideologia, nosso pensamento,
nossa metodologia de trabalho, analisar o nosso público, ver como é que a gente pode contribuir para a sociedade e não simplesmente pensar no financeiro. E sabe aquela velha máxima que são nos momentos difíceis que tudo se fortalece? Pois é, na M Copos tem sido exatamente dessa forma. A empresa vem usando do período para criar novos produtos que contribuem para o meio ambiente, com copos biodegradáveis. A gente está desenvolvendo produtos novos, que a gente está tentando diminuir a quantidade de plástico no produto e com essa forma a gente está incrementando matéria orgânica dentro do copo para poder assim ajudar na decomposição mais ainda, além dos copos biodegradáveis que a gente lançou recentemente. A gente está desenvolvendo esse copo orgânico, que tem na sua composição material orgânico para poder reduzir o uso do plástico e sim ajudar também no meio ambiente. Além da preocupação com o meio ambiente, a empresa criou uma campanha de combate ao Covid-19, revertendo 5% do faturamento para compras de álcool gel, máscaras e luvas para doar para pessoas em situação de rua. O diretor-presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, Roberto Sérgio Linhares, diretor-presidente da CAERN, afirmou através das suas redes sociais que o consumo de água aumentou muito nos últimos dias. Segundo ele, isso preocupa, já que a produção, por sua vez, não aumentou. Esse alto ritmo de consumo pode gerar um desabastecimento. Escuta só o que ele disse nas redes sociais. Meu pessoal, os operadores, heroicamente, junto com os leituristas e com o pessoal da manutenção, está fazendo de tudo nas ruas para fornecer essa água tratada para vocês. Mas no ritmo que está indo, a gente não suportará fornecer essa água, vai haver desabastecimento. Então eu peço para vocês, por favor, cuidem para que não haja esse desabastecimento. Lavem as mãos pelo tempo que é necessário, a roupa quando necessário, mas não usando o que não é necessário. O uso racional da água é fundamental. Estamos até facilitando a renegociação da sua conta na CAERN, tirando todos os juros e multas, parcelando em diversos meses, em vários meses, e ainda te dando a possibilidade de pagar só 5% de entrada para você colocar a sua água em dia e religar a sua água, que a gente sabe da importância dessa água para você nesse momento. A desinfecção é principalmente pela água com sabão. Equilíbrio é a palavra-chave para tudo isso, inclusive para o consumo de água. O diretor-presidente da CAERN, claro, ele emitiu um alerta para todos nós e um alerta sensato. E por que eu digo a palavra equilíbrio? Porque a gente precisa, obviamente, manter, não só manter, reforçar os hábitos de higiene, lavar as mãos, por exemplo, mas precisamos fazer isso. Precisamos para o consumo de água de forma muito equilibrada, sensata, para que o agora não comprometa o amanhã. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. O mês de março se despede amanhã, terça-feira, e ainda com chuva na região nordeste do Brasil. Aliás, o mês de março que foi bastante chuvoso em algumas áreas da região nordestina. A expectativa para esta terça-feira em São Luís é de chuva, mesmo que de forma rápida, intercalada com períodos de sol e calor. A máxima deve chegar aos 30 graus. Aliás, falando de São Luís, choveu pouco mais de 280 milímetros ao longo do mês de março, sendo 40% a menos que a média climatológica. Em Teresina também pode chover durante esta terça-feira, apesar disso a máxima chega aos 33 graus. E a capital do Piauí foi uma das que mais registrou chuva durante o mês de março, com quase 390 milímetros de chuva, ultrapassando a média climatológica. Em Natal choveu menos do que o esperado. Foram mais de 160 milímetros, porém 20% a menos que a climatologia. Deve chover durante a terça-feira, mesmo que de forma rápida, intercalada com períodos de sol e calor, máxima de 32 graus. Em Recife, chuva bem rápida, máxima de 31 graus, e a capital de Pernambuco também não alcançou a média climatológica durante esse mês de março. E no próximo bloco, a governadora Fátima Bezerra anuncia que vai publicar um novo decreto sobre a suspensão das aulas ainda esta semana. Os detalhes você confere em instantes. A governadora Fátima Bezerra publicou em seu perfil oficial no Twitter que um novo decreto sobre a suspensão das aulas deverá ser publicado no decorrer desta semana.
De acordo com o documento anterior, as redes públicas e privadas seguiriam sem aulas até o dia 2 de abril. A possível prorrogação será discutida pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus no Rio Grande do Norte. Há uma grande tendência da governadora Fátima Bezerra e do comitê recomendarem juntos a prorrogação por mais um mês, ou seja, as aulas ficariam suspensas até o dia 2 de maio. E por que essa tendência? Porque a Organização Mundial da Saúde continua insistindo, persistindo e orientando a todos nós para o isolamento social. No caso dos estudantes, o isolamento social obviamente passa pela suspensão das aulas. E falando ainda sobre educação, mas em um outro contexto. Enquanto isso, tem filho em escola particular, quem tem filho na escola particular ainda não sabe o que fazer em relação ao pagamento da mensalidade diante da paralisação dos serviços e o comprometimento da renda familiar. Diante das restrições impostas pelo novo coronavírus, com a suspensão de aulas e o fechamento temporário de diversos estabelecimentos prestadores de serviços, muitos consumidores se perguntam como fica o pagamento das mensalidades em relação às escolas dos filhos. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é permitido aos clientes pedirem o cancelamento dos serviços em situações de emergência, como o atual, em que o Brasil vem passando. Você negociar, você entrar em acordo, você procurar usar o seu bom senso, a razoabilidade, isso vai ser sempre o melhor caminho. Agora, isso não sendo possível, aí a gente vai ter que recorrer ao Código de Defesa do Consumidor e às outras leis que estão aí para auxiliar. No caso das mensalidades escolares, algumas escolas estão usando do bom senso e fazendo abatimento nas mensalidades de acordo com os dias sem aulas. A mensalidade ela vai ter que ser paga, certo? Então, você pode até, o consumidor, junto com essa escola, com essa faculdade, ajustar uma forma desse pagamento, mas ela vai ter que ser paga, até por força de que o MEC exige de que aquele ano não seja perdido. Segundo o diretor-geral do Procon Natal, por mais que não esteja tendo aula, a mensalidade precisa ser paga normalmente, porque posteriormente as aulas que não estão acontecendo hoje serão repostas. Se é uma escola normal, aquela de ensino fundamental, médio, se é uma faculdade, eles têm por obrigação de repor essas aulas, seja numa forma presencial futuramente, seja em forma virtual, ou seja, com aulas online. Não há dúvida que as aulas com certeza serão repostas e sob dois aspectos, tanto na rede pública quanto na rede privada. Aliás, na rede privada, algumas escolas já estão repondo essas aulas. Hoje, por exemplo, eu tive notícias de que o Colégio Over, ele começou as aulas em tempo real, aulas ao vivo, com todos os alunos participando, tudo isso de forma online, com perguntas, com aplicação de provas, com tudo mais. Agora, seja na rede privada, seja na rede pública, essas aulas serão repostas. Isso é um aspecto. O outro aspecto é a questão econômica, que obviamente os pais, eles estão sofrendo muito porque as rendas necessariamente é inquestionável. Elas caíram para todos nós. No Rio Grande do Norte, um dos setores que começa a sentir os efeitos nocivos da pandemia é o agropecuarista. Criadores de animais distribuídos em mais de 39 mil estabelecimentos e produtores de leite se sentem ameaçados e já pedem socorro ao governo do estado através da Secretaria Estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social, a SETAS, e ao Banco do Nordeste, que é responsável pelo maior volume de financiamentos aos negócios do campo. Os agropecuaristas pedem socorro e, no caso do governo do estado, esse socorro pode vir com o reforço do programa do leite. Esse é o principal pleito deles, inclusive, quem sabe, de reajuste no valor do litro do leite pago pelo Executivo Estadual. No momento, o governo ainda não respondeu. E agora a gente vai direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações? Fernanda Martinelli. Muito boa noite para você, Fernanda. Olá, boa noite a você, Ana Ruth, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta segunda-feira. O tema continua sendo coronavírus, o Covid-19, que tem atingido tantas pessoas em todo o país.
E pensando nisso, muitas bancadas têm se mobilizado em relação às verbas de destinação para o combate ao vírus nos seus estados. É o caso da bancada do Rio Grande do Norte, que resolveu se reunir e fazer alterações nas emendas parlamentares, destinando principalmente para hospitais e instituições que vão tratar de pessoas contaminadas. O senador do PT do nosso estado, Jean Paul, conversou com a nossa reportagem e falou sobre essa destinação e a união da bancada potiguar. Oi, pessoal. Agora eu estou aqui para dar meus parabéns a toda a bancada do Rio Grande do Norte. Deputados e senadores, todos nos unimos para alterar nossas emendas ao orçamento federal e destinar recursos para o combate ao coronavírus. Nessa hora, não importa o partido, nós estamos todos juntos defendendo o povo do Rio Grande do Norte dessa pandemia. Só o governo do estado recebeu um reforço de caixa de mais de 33 milhões de reais graças a esses remanejamentos. O governo mudou a destinação de 14 milhões de reais, eu encaminhei 6 milhões para combater o coronavírus e os outros deputados e senadores juntos mandaram outros 13 milhões. Natal também se beneficiou com isso. Eu alertei pessoalmente a prefeitura de que podia haver a mudança de destino de verbas que constavam do orçamento federal. O prefeito Álvaro Dias se mobilizou e conseguiu, dentro dos prazos, 14 milhões e 600 mil reais para o combate a essa doença na nossa capital. No total, o governo do Rio Grande do Norte, a prefeitura de Natal e outros municípios do interior receberam mais de 65 milhões de reais para utilizar na área de saúde e para combater o coronavírus. Tá, e, portanto, Ana Ruth, uma atitude do presidente Jair Bolsonaro esse final de semana acabou gerando polêmica porque ele esteve em bairros aqui do Distrito Federal esse final de semana, causando aglomeração, indo de encontro ao que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e também o Ministério da Saúde. Ele esteve no Sudoeste e também Ceilândia, que é um bairro extremamente populoso que tem vários comerciantes locais. E, por causa disso, algumas entidades políticas acabaram emitindo um documento pedindo o afastamento de Jair Bolsonaro e também atitudes do governo federal, como o pagamento permanente de um auxílio para as pessoas que estão sendo afetadas por esse isolamento social durante todo esse período de crise. Assinaram esse documento líderes partidários como o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, o também ex-candidato Fernando Haddad, o governador do estado do Maranhão e também vários presidentes de partido pedindo esse afastamento de Jair Bolsonaro. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade. A falta de respiradores no Brasil será um dos maiores desafios no atendimento aos pacientes com coronavírus. Uma força-tarefa vai ajudar a consertar equipamentos que não estão funcionando. Antônia está dedicando seu tempo, conhecimento e material para consertar respiradores mecânicos. O equipamento é indispensável em leitos de UTI no tratamento de pacientes com complicações respiratórias, como nos casos mais graves da Covid-19. A gente precisa garantir que tenhamos o maior número possível deles, assim como garantir que eles estejam funcionando corretamente. O equipamento desse funcionando mal é tão perigoso quanto não ter. O engenheiro clínico é um dos voluntários de uma ação do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O instituto recebe respiradores quebrados e, no prazo de 5 a 7 dias, devolve em pleno funcionamento para as unidades de saúde da rede pública. Não posso generalizar, mas muitos hospitais acabam não dando a devida atenção aos equipamentos, não contrata especialista para fazer o serviço e o equipamento acaba ficando sucateado. Na Bahia serão 200 respiradores e a expectativa é que mais de 60% possam ser consertados. A iniciativa é do SENAI da Bahia, mas deve ser implantada em outros 13 estados a partir de segunda-feira. Entre eles, São Paulo, que registrou a maioria dos casos da Covid-19. Para isso, além de equipes da própria instituição, profissionais das indústrias automobilística, de mineração e siderurgia estão sendo treinados. Todos querem recuperar a economia, mas o foco principal é a saúde da população. Então todos estão fazendo de forma voluntária e isso é o que motiva a todos. E o que vai atender 700 pacientes aqui, quando a gente escala isso para o Brasil, a gente está falando de milhares de pessoas atendidas. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os cuidados dentro de casa para evitar acidentes com as crianças. É daqui a pouco. Eu aguardo você.
de volta com o Band Cidade. E as famílias brasileiras se organizam para lidar com as crianças dentro de casa, nesse período de quarentena. Mas os cuidados contra o coronavírus não bastam. É preciso evitar os acidentes domésticos. Quarentena não é férias. Mas vai explicar isso para essa turminha agitada aí. A mãe deles se organiza como pode para supervisionar as brincadeiras e trabalhar ao mesmo tempo. E o primeiro passo que eu fiz foi tentar organizar uma rotina e tentei revezar atividades que eles possam fazer sozinhos e sem o meu cuidado o tempo todo, por questões de segurança doméstica mesmo. Com as crianças passando mais tempo dentro de casa, também aumentam os riscos. Segundo a ONG Criança Segura, no período de férias, os acidentes domésticos crescem 30%. E por causa dos cuidados contra a epidemia, há novos perigos dentro de casa. O álcool etílico líquido 70% teve a comercialização liberada pela Anvisa temporariamente por causa do coronavírus. Muitas pessoas têm comprado o produto e armazenado em casa. Mas é preciso ter muito cuidado, porque a versão líquida é muito mais inflamável do que a versão em gel. Acontecem muitos acidentes ligados a afogamentos, né, ligados à água. Uma outra coisa que acontece bastante dentro de casa são as sufocações na hora da comida. Então, um alimento, aqueles alimentos mais redondos ou redondos e duros, mas outros alimentos também. Às vezes a sufocação pode acontecer com o próprio leite. Para diminuir os acidentes é preciso preparar a casa. Não deixar remédios ou produtos de limpeza expostos. Guardar bem facas e objetos cortantes. Deixar as crianças longe do fogão, do ferro de passar roupa e de tomadas sem proteção. E em tempos de quarentena, os casais foram obrigados a experimentar uma sensação diferente e, para muitos, inédita. Como passar 24 horas sobre o mesmo teto sem perder a harmonia. Esse é o desafio da chamada hiperconvivência. Atrás daquelas janelas ali tem famílias inteiras de quarentena. Pais, filhos, casais que tinham pouco tempo para ficarem juntos. Mas agora vem noite, vem dia, vem noite, vem dia. E aí tá todo mundo junto, às vezes 24 horas por dia, 7 dias por semana. E todo mundo junto. Pinta aquele estresse, né? Ou não pinta? Pelas mensagens que rolam pela internet, dá para imaginar. O senhor terá duas opções. Letra A, ficar de quarentena em sua casa com esposa, filhos e sua sogra. Letra B. Letra B. A Iliana diz que é bem assim mesmo. Ela e o marido moram em Erechim, no Rio Grande do Sul. Vivem brigando, porque a casa fica bagunçada. Ele quer a casa arrumada, não tem como a casa ficar arrumada. Eu tenho 2 crianças em casa, 2 cachorros. Você já correu com cabo de vassoura atrás dele? Ah, já! Isso como eu fui para dormir na casinha do cachorro, logo. A Ana e o Sérgio são biólogos da Unifesp, aqui em São Paulo. Antes, os dois passavam quase que o tempo todo fora pesquisando, dando aula. Mas e agora? A gente estava querendo ir para Marte, lá acho que não tem o corona, obviamente, né? Aquele travesseiro super bom. E tá vendo esse travesseiro repartido no meio? Obra do Sérgio. Eu resolvi lavar o travesseiro, pôr na secadora e ele arrebentou. Eles contam que agora, com os dois em casa, até a gatinha se aquietou. Tá emburrada nesta quarentena. Ela vive em paz. E agora ela tá muito chateada com a gente. Agora é a hora da sua cervejinha, da nossa cervejinha. Lá em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a gente tem a Rose e o Túlio. Ele é eletricista e trabalha em outra cidade. Ia para casa só nos finais de semana. Agora a situação para todos é inédita. A cerveja que tomou, as latinhas ficaram aqui. É esse o panorama de um marido em casa, na quarentena, e a gente surtada. É aquela velha história, a gente tem que ficar repetindo coisas que você já falou e você continua falando. Bom, vocês viram que os nossos entrevistados estão levando numa boa a quarentena. O problema é se demorar muito, porque uma convivência forçada fica bem complicado. Na China, depois da quarentena, aumentou significativamente o número de pedidos de divórcio. Mas os chineses também tiveram um agravante. Ficaram 2 meses confinados.
Os da cidade de Xi'an, então, se estranharam mesmo. Foi só eles saírem do confinamento que a cidade registrou um recorde no número de pedidos de divórcio. São os tais efeitos colaterais do coronavírus na nossa cabeça. Esse momento acaba aparecendo os conflitos, as diferenças, as pessoas conversam, as pessoas convivem, e aqueles que já não se davam bem vão acabar se divorciando. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Fique agora com o Jornal da Band e a gente se encontra amanhã às 18h50, sempre na tela da Band. A você, uma grande semana, boa noite, até amanhã.